Bom dia. Hoje, o título de nossa mensagem é Nossos Projetos de Vida. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto que é tão rico em ensinamentos para o nosso dia a dia. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender aquilo que de fato devemos aprender e aplicar em nossa rotina de vida, em nosso dia a dia, para que nos tornemos mais sábios. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ser verdadeiramente livre é aquele que consegue realizar os seus projetos. Esta frase é do filósofo Jean-Paul Sartre. Quais são os seus projetos de vida? Quais os sonhos que você alimenta, a partir dos quais você encontra um significado para a sua existência? O que tem impedido você de concretizar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos? Como disse Sartre, os nossos projetos se concretizarão se nós formos, de fato, pessoas livres. Mas será que nós somos realmente livres? Será que nós somos agentes da nossa própria vontade? Muitas vezes nós vivemos em função das expectativas, dos sonhos de outras pessoas. Desde a nossa infância, nós nos acostumamos a agradar aos outros, aqueles que cuidam de nós. Às vezes isso é até saudável, mas infelizmente nós trazemos essa tendência ao longo das nossas vidas e nós nos sacrificamos a nossa vontade de pensar, a nossa autonomia, para que possamos viver na companhia de outras pessoas. Muitas vezes, os nossos sonhos, os nossos ideais, na verdade, não são nossos, mas são os sonhos ideais de outras pessoas. Em outras palavras, acontece de
nós vivermos de conformidade com as expectativas que outras pessoas têm a nosso respeito. E diz uma anedota que no dia do juízo final, Deus vai chegar para algumas pessoas, vai olhar para elas e dizer assim: olha, eu nem tenho como julgar você, porque na verdade não foi você quem viveu a sua vida. Foram os outros que viveram através de você. Portanto, é um momento para nós refletirmos. Os meus sonhos são meus, de fato. Os meus projetos representam aquilo que eu realmente planejei para a minha vida? Ou eu estou, de uma maneira inconsciente, vivendo as aspirações, os papéis e as expectativas que outras pessoas traçaram para mim? Sou eu mesmo quem estabeleço as minhas metas? Ou eu estou satisfazendo os desejos e os planos de outras pessoas que talvez nem existam mais? Somente quando a nossa existência estiver centrada em Deus é que nós realmente seremos livres e autônomos para estabelecer nossas metas de vida e construir os nossos projetos. Somente quando nós estivermos conectados à fonte originária do nosso ser, quando nós estivermos ligados à transcendência, quando nós estivermos ligados à realidade última das nossas vidas, que é Deus, é que de fato nós seremos realmente livres. Porque o ser humano tem a ilusão de que é livre, quando na realidade, de acordo com a Bíblia, ele é escravo do pecado. O pecado é uma grande ilusão. O pecado nos aliena de Deus e, pior, nos faz ter a ilusão de que nós estamos sendo aqueles que comandam as suas próprias vidas. O pecado, que é o nosso egocentrismo, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o pecado nos desliga de nós mesmos e assume o controle das nossas vidas, quando nós não estamos conscientes de quem nós realmente somos e de que Deus é que de fato deve dirigir a nossa existência. E o pior é que o pecado dá ao ser humano a ilusão de liberdade. Quando, pelo contrário, o pecado escraviza o ser humano e tira dele toda dignidade. Pois bem, esse texto a respeito do episódio da Torre de Babel nos ensina sobre algumas questões importantes que nós devemos nos fazer quando nós estamos empenhados em construir projetos para a nossa vida. Podem ser projetos de trabalho, projetos de casamento, projetos sociais. Quais questões nós precisamos fazer a nós mesmos quando estamos diante de um projeto, quando estamos criando algum tipo de plano, quando estamos estabelecendo metas?
este texto nos mostra perguntas que você e eu precisamos fazer para que os nossos projetos sejam, de fato, abençoados pelo Criador e bem-sucedidos. A primeira pergunta é: quais as motivações que nos levam a fazer um determinado projeto? O que leva você e eu a sonhar com um determinado projeto, com um plano? Qual é a força que está por trás desse projeto? Aqui no texto referente à Torre de Babel, existe uma história muito interessante. E quando a Bíblia conta uma história, é importante nós entendermos que isso se trata de um método didático tipicamente oriental. Judeus, árabes, armênios, os povos orientais têm uma metodologia de ensino que é um pouco diferente daquilo que é usado no Ocidente. Os orientais ensinam através de histórias. Você que é filho de orientais sabe que existe um costume nas nossas famílias, pelo menos aquelas que estão mais ligadas à tradição oriental, nós aprendemos por meio de histórias. O Ocidente usa uma linguagem mais técnica, são livros mais técnicos, científicos. No Oriente, não. Nós aprendemos através de histórias, e essas histórias têm um forte conteúdo moral e espiritual. E nós percebemos, principalmente nós descendentes de orientais, que existe no Ocidente uma tendência a querer saber se os detalhes dessas histórias bíblicas realmente aconteceram ao pé da letra ou não, se esses detalhes podem ser confiáveis ou não. Então, aqui já vai uma grande dica para você que quer ler a Bíblia de uma maneira mais profunda. Leia as histórias da Bíblia não como relatos jornalísticos, que precisam ser valorizados em todos os seus mínimos detalhes. Não é isso. Essas histórias da Bíblia são verdadeiros contos de sabedoria. Os detalhes, na verdade, servem para realçar aspectos práticos da nossa existência. Você não precisa se debruçar sobre o fato de estes detalhes terem acontecido exatamente da maneira como estão descritos. É muito semelhante, por exemplo, às parábolas de Jesus. Jesus não ficava dizendo assim: olha, o que eu estou contando para vocês é uma parábola. Ele contava a história e os seus discípulos naturalmente entendiam qual era a mensagem que o mestre queria apresentar. Voltando, fechando parênteses e voltando à história aqui da Torre de Babel. O texto conta que existia um só idioma naquela época. E uma determinada população, indo em direção à região da Mesopotâmia, Sinar, que aparece aqui no versículo 2, é o termo hebraico para Babilônia. Então, essa população estava se dirigindo para a Babilônia, se estabeleceu lá e teve a intenção de construir um grandioso projeto. Qual era esse projeto? Vejam aí no versículo 3. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra, o betume de argamassa, e aí disseram, versículo 4, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre
o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era a motivação por trás deste projeto? Construir uma torre que chegasse até os céus. Na Babilônia e na Mesopotâmia, de maneira geral, construíam-se zigurates, que eram torres enormes, que demonstravam uma grande capacidade em termos de engenharia daquela época. E esses zigurates geralmente tinham um templo no sopé e um templo no topo. E, de uma forma metafórica, o autor deste texto mostra que o ser humano já trazia dentro de si uma tendência de chegar até os céus através dos seus próprios esforços, da sua iniciativa. De uma forma simbólica, esse texto mostra o ser humano procurando chegar até onde Deus está. O ser humano empreendendo os seus esforços de uma maneira independente para ele tentar chegar até os céus e ele se constituir na sua própria divindade. É o ser humano buscando ocupar o lugar de Deus. Claro, Deus não está literalmente, geograficamente, nos céus. Deus é espírito. Não faz sentido dizer Deus está lá em cima. Mas a cultura humana nos dá essa forma de falar que é mais simples. Então, o texto mostra de uma maneira muito didática que o ser humano tem a tendência de ele chegar até o topo e de ele ser o seu próprio Deus. É o egocentrismo se constituindo na nossa força motriz de vida. Qual é a motivação dos nossos projetos? Será que quando nós elaboramos os nossos planos, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 17, diz que tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso referencial de vida. E nós devemos fazer tudo aquilo que nós fazemos, desde o lazer até o casamento, até o trabalho, como se nós estivéssemos fazendo diretamente para Deus. Ou seja, Deus deve ser a primeira grande motivação dos nossos projetos. Senhor, esse projeto agrada a Ti? Esse projeto está de conformidade com a Tua vontade para a minha vida? Se estiver, abençoa esse projeto. Eu não sou o meu próprio Deus. Eu sirvo a Deus. Eu não vou construir um projeto que me eleve até os céus. Porque Deus é que vai me impulsionar e me conduzir ao longo da elaboração do projeto. Ele vai me dar a sabedoria necessária para eu poder dar os meus passos aqui na minha peregrinação. A segunda pergunta que precisamos nos fazer é: quais são as nossas atitudes
frente aos nossos projetos que elaboramos. Nós vimos, aqui no exemplo da Torre de Babel, que as pessoas queriam tornar célebre o seu próprio nome. Ou seja, elas estavam trabalhando com uma atitude de orgulho e de arrogância, buscando fama. Quantas vezes nós, humanos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento diário, nos deixamos contaminar pelo orgulho e pela arrogância? Porque nós nos esquecemos de que tudo aquilo que nós temos em termos de capacidade vem do Criador, vem de Deus. Não há nenhum motivo para você e eu nos vangloriarmos dos nossos talentos. Cada ser humano, sem exceção, veio à Terra para cumprir uma missão. E todas as missões são igualmente importantes. Não há nenhum papel mais importante que o outro, porque todas as vocações dependem, para o seu sucesso, das outras vocações. Nós dependemos de um funcionário da limpeza, dependemos do engenheiro, dependemos do advogado, dependemos dos motoristas, dependemos daquelas pessoas que estão em casa cuidando do nosso lar. Todas as peças são importantes. Portanto, não há lugar para arrogância nos nossos projetos. Nós devemos conduzir o nosso trabalho com plena humildade, sempre imitando a atitude do nosso modelo de fé, que é Jesus Cristo. Jesus é a pessoa que Deus colocou para você e eu compreendermos qual deve ser o modelo ideal de comportamento. E Jesus sempre trabalhava em plena submissão ao Pai. Jesus sempre buscava a orientação de Deus em tudo aquilo que ele fazia. E a terceira pergunta que nós precisamos nos fazer: quais são os resultados dos nossos projetos? Vejam que interessante, o texto aqui de Gênesis capítulo 11 mostra Deus conversando com uma corte celestial. Claro que a linguagem aqui é bastante antropomórfica, é para facilitar a nossa compreensão. Deus conversando com uma corte diz assim: olhem o que eles estão fazendo. Não há como deter os projetos dessas pessoas, a não ser que elas comecem a falar diferentes línguas. Então, Deus desceu para ver a cidade, naturalmente, isso daqui é uma metáfora, e Deus chegou à torre e então confundiu a língua que eles falavam, para que um não entendesse o que o outro estava dizendo. E então o Senhor, de acordo com o texto, os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. E aquela cidade recebeu o nome de Babel, que em hebraico se assemelha à palavra confusão. Ou seja, Deus não abençoou aquele projeto. E qual foi o resultado? Confusão, fracasso e divisão. As pessoas se dividiram, pararam de dar continuidade ao projeto e se dispersaram. E por que Deus não abençoou esse projeto?
porque ele foi construído em cima de uma tentativa de os seres humanos serem independentes em relação a Deus. Partiu de uma atitude de arrogância, de orgulho, e não de uma atitude de humildade. E quando Deus não está à frente dos nossos projetos de vida, e quando nós não somos humildes, o resultado será sempre o fracasso e a divisão. Como têm sido os seus projetos? Você tem sido bem-sucedido nos seus planos? Muitas vezes os nossos planos fracassam, apesar de nós estarmos em plena sintonia com Deus. Mas porque aquilo Deus sabe que não será bom para nós. Mas às vezes nós podemos fracassar porque os nossos planos não estão contando com a aprovação de Deus, porque nós é que estamos com o nosso egocentrismo à frente desses projetos. Que este texto nos sirva de reflexão e que nós possamos sempre fazer tudo em comunhão, em plena sintonia com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, olhando firmemente para o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. E peçamos sempre a orientação do Espírito Santo para que os nossos projetos se concretizem e sejam uma fonte de grandes bênçãos, não só nas nossas vidas, mas nas vidas das demais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda uma excelente semana. Nós aproveitamos para dizer que a Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo continuará fechada no mês de outubro, devido à pandemia. Receba agora a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.